Eu nunca contei isso pra ninguém além da minha irmã. E até hoje me pergunto se aquilo realmente aconteceu ou se minha memória está tentando me proteger de algo pior. Mas toda vez que fecho os olhos, eu vejo novamente aquele quarto e o que estava dentro dele. Foi em 2014. Eu tinha acabado de me mudar para um apartamento antigo no centro de Porto Alegre, desses com pé direito alto, piso de madeira que estala até quando o vento passa, e um silêncio tão profundo à noite que qualquer ruído parece um grito. Eu estava animado com a mudança, até a primeira madrugada. Acordei pelas 3 da manhã com um barulho repetido, seco, como se alguém tivesse arrastando os dedos pelo chão do corredor. Pensei que fosse o vizinho, ou talvez o prédio inteiro rangendo. Mas eu senti aquele som dentro do meu apartamento. Isso eu lembro com absoluta clareza. Acendi a luz. O corredor estava vazio, como sempre. Aquele ar frio que entra quando a gente abre a porta da geladeira passou raspando no meu tornozelo, e eu senti os pelos subindo. Fui checar se não havia janela aberta. Tudo fechado. Tudo normal. Ao menos aparentemente. Voltei para o quarto e tentei dormir, mas assim que apaguei a luz, o som voltou. Agora mais próximo, como unhas arranhando o chão vindo da porta do quarto. Levantei num pulo e fui direto acender novamente a luz. Nada. Mas quando olhei para o chão do corredor, eu vi algo que me fez gelar o sangue. 3 riscos longos no piso de madeira, recém-abertos. Brilhavam como se tivessem sido feitos na hora. Passei o dedo neles. Ainda estavam quentes. Eu não dormi mais naquela noite. No dia seguinte, conversei com a síndica, perguntando se alguém já tinha reclamado de barulhos ou se o corredor comunicava sons de outros apartamentos. Ela apenas me olhou de um jeito estranho, como se estivesse tentando decidir se devia falar ou não. Então murmurou: "Você mora no 503 agora, não é?" Assenti. Aquele apartamento ficou fechado por 3 anos. O antigo inquilino, bem, dizia que alguém arranhava a porta do quarto de madrugada, mas ele não tinha animais e não havia marcas. Pelo menos, não antes dele ir embora. Antes que eu perguntasse mais, ela mudou de assunto. Eu saí dali com a sensação de que ela estava escondendo algo, mas não quis insistir. Naquela noite, dormi com a luz acesa. Às 3h14, o som voltou. Desta vez, porém, não era no corredor. Vinha de dentro do quarto, atrás do guarda-roupa. Um arrastar lento, pesado, como algo rastejando pela parede e descendo até o chão. Um som úmido, quase como respiração presa na garganta. Eu fiquei paralisado. Eu juro que não conseguia mover nenhum músculo. O arrastar parou. Por alguns segundos, houve apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que doeu no meu ouvido. Então, de repente, um sussurro baixo, quase infantil, saiu de trás do guarda-roupa. Não era uma voz reconhecível, nem masculina nem feminina. Era algo torto. Abre. A lâmpada do quarto piscou 3 vezes e apagou. Senti um peso no colchão, como se alguém tivesse sentado ao meu lado. A respiração quente e irregular tocou minha nuca, e antes que eu pudesse gritar, algo gelado puxou meu tornozelo com força, arrastando meu corpo alguns centímetros para fora da cama. Eu consegui acender o celular, e só a pequena luz da tela fez tudo cessar. O peso sumiu, a respiração parou, e quando iluminei o chão, vi novos riscos na madeira, bem ao lado da cama, como se algo tivesse se arrastado para debaixo dela. Eu saí do apartamento no mesmo minuto.
Não voltei nem para pegar roupas. Até hoje, minhas coisas estão lá, ou foram jogadas fora quando liberaram o imóvel novamente. O que estava naquele quarto, eu não sei. Só sei que não era humano. E às vezes, algumas noites, geralmente no mesmo horário, eu acordo com a sensação de que algo está na beira da minha cama só observando e esperando eu apagar a luz. Eu sempre achei que histórias de aparições em estradas fossem exageradas. Lendas urbanas, invenções de caminhoneiros sonolentos ou de gente que queria se exibir. Mas depois daquela madrugada, cada vez que entro no carro à noite, sinto meu estômago virar. Porque o que aconteceu comigo não tem explicação lógica. E não importa quanto eu tente racionalizar, meu corpo ainda reage como se eu estivesse naquele mesmo trecho de asfalto, cercado por um breu que parecia vivo. Era agosto de 2019. Eu trabalhava viajando pelo interior do Paraná, visitando clientes, e frequentemente voltava para casa à tarde. Naquela semana, por causa de um atraso absurdo, acabei pegando a estrada quase meia-noite. Lembro da sensação de alívio ao ver a rodovia vazia, o rádio tocando baixinho e o farol cortando o ar frio. Foi depois da segunda meia hora que reparei naquela figura andando pelo acostamento. Uma mulher, sozinha, no meio do nada, cabelos longos cobrindo parte do rosto e uma bata branca que parecia inalcançável pela sujeira da estrada. O jeito que ela caminhava era estranho. Não manco, não cansado, apenas irregular, como se não acompanhasse um ritmo humano. Diminuía a velocidade. A estrada era estreita e mesmo alguém caminhando no acostamento podia entrar na pista sem querer. Eu só queria garantir que não ia atropelar ninguém. Mas quando passei por ela, algo aconteceu. A mulher virou a cabeça na minha direção. Eu juro que não tô inventando. Ela virou o rosto de um jeito que não era natural. Como se o pescoço cedesse sem resistência, inclinando demais, dobrando além do limite. O cabelo caiu para o lado, e por menos de um segundo eu vi o rosto dela pela fresta iluminada. Eram olhos enormes, abertos demais, brilhando como se refletissem uma luz que não vinha do meu farol. A boca entreaberta parecia tentar formar uma palavra, ou um pedido. Eu acelerei. Não deveria ter olhado pelo retrovisor. Eu sei disso agora. Mas olhei. E ela não estava mais no acostamento. Estava no meio da pista, parada, tão imóvel quanto um poste. E a única coisa que eu conseguia enxergar era o branco da roupa dela flutuando no escuro, antes que a luz dos meus faróis sumisse pela distância. Meu coração já estava acelerado demais. Liguei o rádio mais alto, abri o vidro, fiz qualquer coisa que pudesse me distrair daquela sensação de estar sendo observado. E por alguns minutos funcionou. O vento gelado entrando no carro me fez voltar para o corpo, respirar fundo, me forçar a pensar que eu estava cansado e provavelmente tinha interpretado algum vulto. Mas então, alguns quilômetros depois, algo começou a cheirar estranho. Não era cheiro de queimado, nem gasolina, nem nada mecânico. Era um cheiro doce, enjoativo, como flores velhas misturadas com mofo, e vinha de dentro do carro, mais forte a cada segundo. Olhei para o banco traseiro pelo espelho interno e quase perdi o controle do volante. A mulher estava sentada ali, de cabeça baixa, cabelo caindo para frente, as mãos apoiadas no próprio colo. A roupa branca parecia ainda mais limpa, contrastando com a escuridão absoluta do banco atrás dela. Eu não sei como descrever a sensação. Não era grito, não era pânico imediato. Era uma espécie de paralisia. Uma certeza absurda de que, se eu piscar, ela vai levantar o rosto, e eu não quero ver aquele rosto de novo.
Demorei quase 1 minuto inteiro para conseguir reduzir a velocidade sem parecer que eu estava fugindo. Tentei respirar fundo, me convencer que era um reflexo, uma sombra, qualquer coisa. Minha mão tremia tanto que mal conseguia segurar o volante. No primeiro retorno que encontrei, entrei bruscamente. Nisso, o carro deu uma leve balançada e escutei, atrás de mim, o som claro de tecido arrastando no banco, como se ela estivesse ajustando a postura. Foi o suficiente. Eu parei o carro no acostamento, saltei para fora e comecei a correr, instintivamente, como se minha vida dependesse disso. Corri alguns metros até minhas pernas fraquejarem. O silêncio da madrugada era tão profundo que eu podia ouvir meu coração batendo. Hesitei antes de olhar para trás. O carro estava ali, faróis ligados, porta aberta. Mas o banco traseiro estava vazio. Fiquei parado, completamente vulnerável, tentando entender a situação. Será que eu tinha tido um surto? Uma alucinação? Ou pior, será que ela tinha descido do carro e agora estava em algum lugar naquele breu de mato e asfalto? O cheiro, aquele cheiro doce e podre, ainda estava no ar. Voltei para o carro devagar. Cada passo uma luta contra o instinto que gritava para correr na direção oposta. Entrei, bati a porta e dei partida. Não olhei pelo retrovisor uma vez sequer. Quando finalmente cheguei na cidade, parei num posto 24 horas. Um frentista veio me atender, mas assim que se aproximou do carro franziu o nariz. "Moço, o senhor bateu em algum bicho? Tá sentindo esse cheiro?" Eu não respondi. Só pedi para completarem o tanque e fiquei ali arrumando o que não precisava ser arrumado, tentando não pensar. Antes de ir embora, dei uma última olhada para o banco traseiro. Não havia nada lá. Nada visível, pelo menos. Mas a marca estava. O tecido do banco tinha 3 riscos longos, paralelos, como se algo tivesse sido arrastado ou puxado com força. Eu nunca consegui mapear com que aquilo se parecia. Não era unha, não era corte, não era ferrugem. Era queimado, talvez. Como se algo tão quente quanto para deformar o tecido tivesse encostado ali. Vendi o carro 2 semanas depois. Hoje, sempre que eu estou dirigindo à noite e vejo alguém andando no acostamento, eu mudo de pista imediatamente. Não porque acho que vou ver aquela mulher de novo, mas porque tenho a sensação de que ela não saiu do carro naquela noite. Apenas ficou para trás, observando, à espera de outra carona. Eu nunca gostei de falar sobre isso. Não porque não acredito no que vi, mas porque toda vez que conto parece que algo acorda. Como se mencionar aquilo fosse uma forma de abrir de novo a porta que eu passei anos tentando manter fechada. Mas você pediu um relato, então vou tentar contar tudo com a mesma fidelidade com que minha memória insiste em me punir todas as noites. Tudo começou quando aceitei trabalhar como vigia noturno de um antigo laboratório desativado na região serrana do Rio Grande do Sul. O prédio ficava afastado, no meio de uma propriedade enorme, cercado por araucárias que pareciam vigiar a estrada solitária. O laboratório havia fechado há quase 10 anos, e ninguém da região falava muito sobre o porquê. Diziam apenas que deu problema, que acabou, que era coisa de governo. E sempre desviavam o olhar quando falavam sobre isso. Eu só precisava do dinheiro. O primeiro turno foi tranquilo. Levei livros, uma garrafa de café forte e caminhei pelos corredores escuros tentando me familiarizar com a estrutura. Luzes de emergência iluminavam apenas parte do caminho. Em algumas alas, os sensores nem funcionavam mais.
Tinha um cheiro forte de químico velho misturado com mofo. Algo entre hospital abandonado e porão úmido. Foi na segunda noite que ouvi o primeiro som estranho. Eu fazia ronda no segundo andar, quando, vindo da ala norte, a que estava completamente interditada, ouvi o que parecia ser uma porta batendo. Não era um bater forte. Era um toque leve, repetitivo, metódico, como se alguém estivesse tentando chamar a atenção sem despertar alarde. Toque, 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 toque. A ala norte supostamente estava lacrada. Nenhum acesso, energia desligada, equipamentos recolhidos. E mesmo assim, lá estava aquele ritmo insistente, ecoando pelo corredor. Deve ser o vento, pensei. Mas naquele prédio, naquela noite fria, nem vento havia. Tentei me aproximar. Cada passo que eu dava, o som parecia recuar alguns metros, como se estivesse fugindo do meu alcance. Quando parei, o som parou também. Silêncio total. Voltei ao posto e tentei não pensar muito. Na terceira noite, descobri que ignorar não era uma opção. Quase 2 da manhã, eu estava revisando as câmeras quando notei algo na tela da ala norte. Uma sombra. Não uma interferência. Uma sombra humana, parada bem no centro do corredor lacrado. O mais perturbador não foi a forma, mas o fato de que ela parecia olhar diretamente para a câmera, como se soubesse que eu estava vendo. Aproximei meu rosto da tela e percebi que a sombra tremeluzia ligeiramente. Pensei que fosse defeito da câmera. Até que ela se moveu. Não andando, não deslizando. Moveu-se como se estivesse sendo puxada. Um movimento irregular, intermitente, arrastado. E então, sumiu. Desapareceu como se tivesse sido apagada. Eu deveria ter ido embora naquele minuto, mas o protocolo exigia que eu verificasse qualquer anomalia nas imagens. Peguei a lanterna e fui em direção à ala norte, mesmo com minhas mãos tremendo. A porta que dava acesso ao corredor estava trancada, como sempre, cadeado intacto, correntes intactas. Mas algo estava diferente. Havia marcas na poeira acumulada pelo lado interno da porta. Marcas finas, paralelas, como se unhas tivessem arranhado a superfície procurando uma saída. Passei o resto da noite trancado na guarita. Não dormi. No dia seguinte, pedi demissão. Mas não deixaram. O gerente me chamou no escritório e disse que eu era o único vigia disposto a trabalhar no turno da madrugada. Insistiu que eu estava estressado, que talvez não tivesse dormido bem, que aquilo era apenas imaginação. Eu só precisava de mais algumas noites. Foi a 4ª noite que arruinou minha vida. Pouco depois das 3 da manhã, o sistema de iluminação de emergência falhou. Todas as luzes apagaram de uma vez só, deixando o prédio inteiro num breu tão profundo que parecia sólido. O gerador demoraria alguns minutos para religar. E no breu, alguém começou a andar. Passos leves, lentos, arrastados, e vinham do corredor atrás de mim. A sensação foi instantânea, como se gelo entrasse pelos meus ossos. Girei a lanterna, mas ela falhou. A única coisa que eu tinha era o som dos passos, aproximando-se, hesitantes, como se algo estivesse reaprendendo a andar. Quando os passos pararam, senti que havia algo bem atrás de mim. O ar mudou, ficou denso, pesado, frio. Não era vento, era presença. E então, uma respiração. Fraca, intermitente. Como se os pulmões daquele ser não fossem usados há muito tempo. Eu não conseguia me mover, nem respirar direito. Foi quando senti, não ouvi, senti, 2 unhas tocando minha nuca. Apenas tocando, como se estivessem me reconhecendo pelo tato. Lentamente descendo pela pele. Lentamente subindo de novo. Quando finalmente a luz de emergência voltou, virei num salto. O corredor estava vazio.
mas no chão, bem ao lado dos meus pés, havia marcas de pegadas. Não eram humanas, eram alongadas, estreitas, quase como se pés deformados tivessem sido prensados contra o piso repetidas vezes e deixavam um traço fino, escuro, como água suja misturada com algo mais espesso. Corri, dei as costas, abandonei o prédio, abandonei meu carro, corri pela estrada até amanhecer. No dia seguinte, a empresa disse que as câmeras daquela noite não haviam registrado nada. Nada. Nem luzes se apagando, nem sombra, nem movimento. A ala norte, segundo eles, continuava lacrada desde 2009. Nunca voltaram a me chamar. E eu nunca mais cheguei perto daquele lugar. Mas às vezes, quando fico sozinho em casa e as luzes apagam por algum motivo, sinto novamente aquela respiração fraca atrás de mim. E sei, sem dúvida alguma, que o que quer que estivesse preso naquele corredor não ficou lá dentro. Eu hesitei por muito tempo antes de escrever isso. Não porque duvide do que vivi, mas porque cada detalhe que recordo parece despertar algo que ficou preso na minha pele desde aquela noite. Algo que não pertence a nenhum lugar deste mundo, mas que encontrou um jeito de me acompanhar depois que fui tolo o bastante para entrar naquela casa. Tudo começou quando aceitei ajudar meu primo Bruno a limpar uma propriedade antiga que havia sido colocada à venda. Ele tinha sido encarregado de avaliar o lugar, fotografar, catalogar o que ainda prestava. A casa ficava num vilarejo afastado do interior do Paraná, cercada por mata fechada, tão isolada que mal aparecia nos mapas. A estrada de terra que levava até lá já estava meio engolida pelo mato, como se ninguém passasse por ali há décadas. Quando chegamos, pouco antes do entardecer, notei que a casa era maior do que eu imaginava. 2 andares, janelas altas, telhado inclinado e um alpendre diante da porta. Tudo coberto por musgo, raízes e trepadeiras que pareciam abraçar a estrutura como tentáculos verdes. O silêncio em volta era tão espesso que eu conseguia ouvir minha própria respiração como se estivesse num quarto fechado. Bruno estava animado. Eu não. Entramos pela porta principal, que abriu com um rangido longo, quase um gemido. O ar lá dentro era pesado, úmido e quente, como se a casa tivesse ficado fechada por um século. O cheiro de madeira podre misturado a mofo era tão denso que dava para sentir o gosto. Logo nos primeiros minutos, percebi que havia algo estranho nas paredes. Marcas, linhas finas, profundas, como se alguém tivesse arranhado a madeira repetidas vezes, usando objetos pontiagudos, ou unhas muito longas. Em alguns pontos, as marcas eram tão numerosas que formavam quase padrões, como símbolos incompreensíveis. Deve ter sido algum bicho, disse Bruno, meio forçando um riso. Mas ele sabia que não era. Subimos para o 2º andar. O corredor tinha um tapete tão antigo que se desfazia sob nossos pés. Havia 4 portas. 3 delas estavam abertas, revelando quartos vazios, poeira acumulada e móveis cobertos por lençóis rasgados. A 4ª porta, no entanto, estava fechada e trancada por dentro. Batemos. Nada. Tentamos girar a maçaneta. Apenas um clique seco, rígido. Então, pela primeira vez, notei que por baixo da porta havia algo escuro, como uma mancha. Ajoelhei e iluminei com o celular. Era madeira arranhada, muito arranhada, como se alguém tivesse forçado para sair de lá por anos. Riscos profundos, agrupados, alguns tão recentes que ainda tinham farpas soltas. Acho que podemos arrombar, disse Bruno. E aí, fizemos o primeiro erro da noite. Forçamos a porta com um ombro até a dobradiça ceder com um estalo doloroso. A porta abriu como se empurrássemos um corpo parado atrás dela. O quarto era o mais bem preservado da casa, o que já era, por si só, perturbador. Havia uma cama com lençol escuro, uma escrivaninha e, na parede,
mais daqueles arranhões. Só que aqui, eles formavam um único símbolo circular, profundo, irregular, que fazia meus olhos arderem quando eu encarava por muito tempo. Mas o pior estava no canto. Havia uma cadeira, e sobre ela, um manequim humanoide, do tipo usado para estudos anatômicos, porém extremamente deteriorado. A pele artificial estava rasgada, mostrando uma estrutura interna de arames e algodão. O rosto era liso, sem feições. Mas o manequim estava virado diretamente para a porta, como se estivesse esperando por alguém. Ou ouvindo. "Que merda é essa?" sussurrou Bruno. Quando dei 2 passos à frente, algo estalou dentro do manequim. Parecia um osso quebrando. Antes que eu pudesse recuar, a porta atrás de nós se fechou com uma força que eu jamais esperaria de madeira tão velha. Ficamos na escuridão absoluta por alguns segundos, até meu celular iluminar o ambiente com a luz tremida. O manequim não estava mais na cadeira. Estava de pé, bem no centro do quarto. Eu não ouvia ele se mover, não ouvi nada. Apenas deixei de vê-lo onde estava e, ao piscar, ele havia mudado de lugar. "Corre!" gritei. Mas Bruno não se moveu. A luz do celular tremia tanto que mal iluminava o próprio chão. O manequim deu um passo em nossa direção, não andando, mas deslizando, como se não tivesse peso. E então, fez o som mais horrível que já ouvi na vida. Uma respiração. Fraca, forçada, artificial, como alguém tentando simular a respiração humana através de um tubo entupido. Foi o suficiente para meus instintos explodirem. Eu agarrei Bruno pelo braço e puxei com força. Investimos contra a porta fechada. A primeira pancada doeu, a segunda também. Na terceira, a madeira já cedia. Na quarta, a dobradiça despincou e fomos arremessados para o corredor. Corremos, sem olhar para trás, sem pensar. No meio da escada, ouvi algum atrás de nós, arranhando o piso de madeira, rápido, insistente, como se algo estivesse tentando nos alcançar usando mãos deformadas. Chegamos ao térreo e conseguimos sair da casa tropeçando pela porta principal. O ar lá fora era tão frio que quase queimou-me os pulmões. Corremos até o carro, sem trocar uma palavra. Bruno dirigiu como se algo estivesse atrás do veículo, e eu juro que, pelo retrovisor, vi a porta da casa se abrir lentamente enquanto nos afastávamos. Não voltamos ao vilarejo, não fotografamos mais nada. 2 dias depois, Bruno começou a sentir algo estranho. Disse que tinha a sensação de ser observado dentro do próprio quarto. Disse que ouvia durante a noite uma respiração leve vinda do canto mais escuro. Disse que acordava e encontrava objetos fora do lugar, como se alguém tivesse caminhado pela casa enquanto dormia. Eu tentei ajudar. Fiquei com ele algumas noites. Até a noite em que acordei ouvindo um som vindo do corredor da casa dele. Aquele som. Passos arrastados e uma respiração lenta e fraca, tentando imitar a nossa. Quando abri a porta do quarto do Bruno, o corredor estava completamente escuro, mas pude ver, apenas por um segundo, a silhueta de algo parado no fim do corredor, alto, imóvel e inclinado para o lado como se o pescoço estivesse torto demais. Algo sem forma. Bruno se mudou. Eu também. Mas, às vezes, quando acordo de madrugada, juro que ouço o mesmo som vindo do canto mais escuro do meu quarto. Como se algo estivesse me estudando, aprendendo, tentando entender como um humano se comporta. E sempre que a luz acaba ou fica fraca demais, tenho certeza absoluta de que ele está ali, parado. Meu nome é Maurício, tenho 42 anos e até o ano passado trabalhava como técnico de manutenção predial. Eu evitava falar sobre isso porque qualquer pessoa que ouve pensa que é delírio, trauma ou invenção. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que ouvi.
E principalmente, eu sei o que respirou dentro daquela casa. Fui contratado para fazer reparos numa residência antiga na zona rural de São Bento do Sul. O dono, um homem chamado Alencar, tinha comprado o imóvel recentemente, mas dizia que coisas estranhas aconteciam lá à noite. Achei que ele estava exagerando para diminuir o preço e apressar o serviço. A casa tinha mais de 90 anos, paredes de madeira grossa e janelas afundadas no tempo. Já vi lugares piores. O trabalho era simples: revisar encanamento, reforçar o assoalho e consertar algumas portas que não fechavam mais. Cheguei numa manhã chuvosa e encontrei o dono pálido, com olheiras profundas. Ele não queria entrar comigo, disse que me esperaria no carro. Era estranho, mas só fui entender depois. A porta rangia como se gritasse. O interior tinha aquele cheiro de coisa guardada por décadas: mofo, madeira úmida, poeira. Mas havia outro cheiro também. Um cheiro quente, orgânico, como o ar exalado por alguém que tinha acabado de correr. Eu ignorei. Comecei pelo corredor. O chão era torto, as paredes tinham rachaduras antigas e o teto parecia afundar em alguns pontos. Até aí, normal. Então, ouvi o primeiro som. Era como respiração, lenta, profunda. Mas não vinha de nenhum quarto. Vinha da estrutura, da madeira, do corpo da casa. Atribuí ao vento entrando por frestas, tentando me convencer de que era isso. Continuei andando, mas, a cada passo, a respiração acompanhava. Quando eu parava, ela parava. Quando andava, ela acelerava, como se algo estivesse me cheirando por dentro das paredes. No quarto dos fundos, descobri uma porta estreita que não constava no croquis que o dono me dera. Era um armário embutido, mas parecia mais velho que o resto da casa. O trinco estava frio, frio demais. Ao abrir, levei um susto tão forte que caí para trás. O interior não tinha prateleiras, nem madeira. Era oco, totalmente escuro, como um túnel cavado à mão no coração da casa. E a respiração vinha dali. Como se algo gigantesco estivesse dormindo. Voltei para o corredor quase tropeçando. A luz estava mais fraca, os sons mais altos. E então a casa estalou. Não como estalos normais de madeira velha. Não. Foi um estalo úmido, orgânico, como vértebras sendo encaixadas. Chamei pelo dono, mas ele nem respondeu. Talvez tivesse ido embora. Subi para o segundo andar para terminar o que faltava, com a respiração da casa me seguindo como um hálito quente nas costas. O vento lá fora parou de repente, e tudo ficou silencioso demais. Eu podia ouvir meu coração, o ranger do assoalho e outra coisa: passos. Passos muito lentos, muito pesados, mas não eram no andar de cima. Eles estavam embaixo de mim, como se algo estivesse caminhando dentro das paredes, ou pior, dentro do assoalho. A madeira vibrava como se algo enorme estivesse deslizando por baixo procurando rachaduras para sair. Foi então que ouvi a voz. Você voltou. Não era humana, era áspera, abafada, como alguém que fala através de carne. Me virei instintivamente, mas não havia ninguém. A voz pareceu vir da parede, depois do teto, depois do chão, como se a casa estivesse escolhendo por onde falar. Fui para a escada, decidido a sair dali, mas a escada mudou. Os degraus pareciam mais baixos, mais fundos, como se estivessem cedendo. Pisei no primeiro e ele afundou, como se estivesse pisando em algo macio. Tecido, músculo, não madeira. Recuar era impossível porque atrás de mim ouvi o túnel estreito do armário se abrindo outra vez.
escancarando e respirando mais rápido. Eu corri. Não olhei para trás. A casa começou a tremer. As portas bateram sozinhas. E eu juro por Deus que vi as paredes se mexendo, como se estivessem se contraindo ao meu redor, tentando me envolver. Quando cheguei na sala, a porta que deixei aberta estava fechada, trancada, totalmente. A respiração ficava mais próxima, mais quente, mais faminta. Empurrei a porta com tanta força que pensei que ia quebrar o ombro. E finalmente, ela abriu. O ar de fora bateu no meu rosto como um balde de água gelada. Corri até o carro, mas o dono não estava lá. O carro dele ainda estava ligado, porta aberta, como se ele tivesse saído às pressas. Só consegui dirigir até a cidade. Nunca mais voltei. A casa continua lá. O dono nunca foi encontrado. E às vezes, em noites muito quietas, quando estou sozinho no meu apartamento, eu escuto aquele som de novo ao tentar dormir. Bem atrás da parede do meu quarto, como se aquilo que respirava na casa antiga tivesse me seguido. Ou pior, como se o que respirava lá dentro fosse a própria casa, e agora ela estivesse procurando outra moradia, outro corpo, outro espaço para crescer. Meu nome é Rômulo. Tenho 58 anos. Sou caminhoneiro desde os 20 e já cruzei praticamente todas as estradas do Brasil. O que eu vou contar não é lenda de boteco, não é história para impressionar novato. E não é algo que eu queira lembrar. Mas se eu não falar, sinto que aquilo vai continuar vindo atrás de mim. Tudo começou numa madrugada fria de agosto, enquanto eu dirigia pela BR em direção ao sul. Era por volta das 2 da manhã, horário que a gente aprende a respeitar. O ar estava espesso e a neblina parecia se formar do nada, como se estivesse nascendo do asfalto. Era tão forte que os faróis só iluminavam um branco denso, vivo, que vibrava como respiração. Eu tinha parado no último posto para tomar um café, mas a atendente olhou para mim com uma expressão esquisita quando falei que continuaria a viagem. "O senhor vai passar pelo KM 23 agora?" "Claro. Algum problema?" Melhor não encostar lá, moço." Achei que fosse brincadeira de gente supersticiosa. Dei meia risada, paguei o café e segui. Conforme me aproximava do quilômetro 23, o rádio começou a falhar. Primeiro chiados, depois aquelas vozes distorcidas que surgem quando a sintonia escapa. Só que tinha uma coisa errada. Todas as vozes eram iguais. A mesma voz, repetida em várias frequências, baixa, grave, como se tivesse terra na garganta. "Volte, volte, volte." Eu desliguei o rádio, mas o chiado continuou. Dentro do caminhão. A temperatura caiu tanto que o vidro começou a embaçar, mesmo com o ar quente ligado. A neblina lá fora ficou tão densa que parecia um véu. E então, bem no meio daquele branco espesso, meus faróis iluminaram uma figura parada na beira da estrada. Um homem. Ou, pelo menos, algo que parecia um. Ele estava de costas, completamente imóvel, com uma roupa antiga, uma capa escura encharcada pendendo do corpo como se estivesse presa por uma massa gelada. Parei o caminhão alguns metros depois, instintivamente. A figura começou a se mover. Primeiro um passo, depois outro. Lento, como quem aprende a andar. E então ele virou o rosto. Não tinha rosto. Ou melhor, tinha as marcas de um rosto, como se fosse feito de cera derretida. Os olhos eram 2 cavidades profundas, negras, úmidas,
A superfície da pele parecia brilhante, como se estivesse recém-formada. Ele levantou a mão, uma mão comprida demais, e apontou para mim. Meu corpo travou. A porta do caminhão destravou sozinha. Eu ouvi claramente o clique, apesar do barulho do motor. Rômulo. A voz não veio de fora. Veio de dentro da cabine, atrás de mim. Me virei tão rápido que bati o cotovelo no painel, mas não havia ninguém lá, apenas o espaço escuro atrás do banco. Mas o ar estava pesado, quente, como se alguém tivesse acabado de respirar ali. Olhei de volta para a estrada. A figura não estava mais lá. Até hoje não sei como não infartei naquela hora. Engatei a marcha e acelerei como nunca. Só queria sair de ali. A neblina parecia viva, subindo pelas laterais, e por um segundo eu vi um rosto se formar no vapor condensado do vidro. Exatamente o mesmo rosto derretido, encostado de fora para dentro, como se estivesse colado na cabine. Me afastei com o caminhão cambaleando, e quando finalmente passei do quilômetro 23, tudo sumiu. A neblina desapareceu, a temperatura subiu, o rádio voltou. Parei no acostamento, tremendo. Demorei uns 10 minutos para conseguir respirar direito. Eu estava suando como se tivesse corrido uma maratona. Tentei voltar ao posto de onde tinha saído. Ao chegar lá, a atendente arregalou os olhos. Você passou mesmo? Passei. Por quê? Tem gente que passa lá e volta, diferente. Ela me contou com o maior cuidado do mundo sobre histórias de caminhoneiros que desapareciam naquela região. Gente que era vista pedindo carona dias depois, mas que quando chegavam ao destino ninguém reconhecia. Gente que atendia pelo mesmo nome, mas olhava de um jeito diferente. Mais vazio, como se algo tivesse voltado no lugar delas. Eu ri, nervoso, dizendo que era superstição, conversa de madrugada. Mas quando fui ao banheiro lavar o rosto, reparei algo que me fez congelar. No canto do olho, bem na parte embaçada do espelho, havia uma marca. Um dedo. Um dedo, fino, comprido, apontando diretamente para o meu reflexo. E a marca estava por dentro do espelho. Desde então, quando dirijo sozinho por longos trechos, às vezes sinto o banco traseiro afundar. Leve, como se alguém estivesse sentando devagar. E, de vez em quando passo por algum trecho isolado de estrada, ouço aquela voz baixa, enterrada, sussurrando: "Você não devia ter passado, Rômulo. Agora eu sei quem você é." Eu nunca mais passei pelo quilômetro 23, mas tenho certeza absoluta de que aquela coisa sem rosto, ainda viaja comigo. Meu nome é Helena, tenho 34 anos e morei grande parte da minha vida em um vale isolado no interior do Paraná, onde a vegetação cresce mais rápido do que qualquer coisa que tentamos construir. Tudo fica úmido, tudo range, tudo cria musgo. Mas a casa em que morei dos 12 aos 19, aquela nunca deveria ter sido construída ali. Ou talvez já houvesse alguma coisa antes, esperando. Quando me mudei, era início de inverno. O vale ficava sempre coberto por uma neblina espessa que engolia a luz do sol. A casa tinha 2 andares, mas o segundo vivia sempre frio, mesmo com lareira. Meu pai dizia que era corrente de ar, só que o ar nunca se mexia. Ele parava, como se alguém sugasse o calor das paredes. Eu comecei a ouvir os passos na minha primeira noite. A casa tinha piso de madeira antigo e cada tábua tinha um som diferente quando era pisada.
Eu sabia exatamente onde cada rangeiro estava. Mas naquela madrugada, ouvi passos em lugares onde ninguém estava andando. Pesados, lentos, um de cada vez. Como se algo estivesse explorando a casa pela primeira vez, ou lembrando. E o mais estranho, eles começaram no meu quarto e foram descendo a escada, passo por passo, até o térreo. Na manhã seguinte, ninguém acreditou. Meu pai deu risada, minha mãe achou que fosse sonho, minha irmã mais nova nem quis ouvir. Mas naquela madrugada, ouvi de novo, e de novo. Os passos vinham sempre de dentro do quarto, nunca da porta, como se algo aparecesse ali, no escuro, e começasse a andar. Certa noite, tive coragem de acender a luz no exato momento em que os passos começaram. O quarto estava vazio, mas as tábuas do chão estavam afundando, como se algo pesado estivesse pisando nelas naquele instante. A madeira se movia, sem ninguém em cima. Desliguei a luz e dormi encolhida, tremendo. Um mês depois, as coisas pioraram. A casa começou a mudar de cheiro de maneira repentina. Às vezes um odor de terra molhada, às vezes de ferro, às vezes um cheiro quente desagradável, como carne abafada. Minha mãe dizia que eram animais mortos perto do vale, mas isso não explicava por que o cheiro vinha de dentro das paredes, e não de fora. E os passos começaram a ganhar ritmo. Antes eram lentos, agora andavam de um lado para o outro, como se procurassem algo, ou alguém. Então, veio o dia em que eu ouvi a voz. Eu estava escovando os dentes, porta do banheiro aberta, todo mundo dormindo. As lâmpadas piscavam por causa da umidade. E no corredor, bem na curva onde a luz não alcançava, ouvi um sussurro. Helena. Engoli a saliva tão rápido que quase me engasguei. O sussurro continuou. Não corra. Saí correndo mesmo assim. Entrei no meu quarto, travei a porta e empurrei o guarda-roupa contra ela. Os passos começaram instantaneamente, pesados, irritados, indo até a porta, depois voltando para o corredor, depois indo de novo, como se algo estivesse explorando a casa pela primeira vez ou lembrando. E o mais estranho, eles começaram no meu quarto e foram descendo a escada, passo por passo, até o térreo. No dia seguinte, meu pai decidiu investigar. Ele subiu comigo no segundo andar durante a tarde. Estava tudo iluminado, normal. Ele pisou em cada tábua do chão para provar que os rangidos eram só madeira velha. Mas enquanto ele falava, enquanto ele tentava me acalmar, ouvimos um só passo. Atrás de nós. Um passo pesado, lento. Meu pai virou na hora, mas não havia ninguém. Só que ali tinha um rastro, uma pegada funda na madeira, como se alguém tivesse pisado com força. Uma pegada grande demais para qualquer pessoa. Foi a primeira vez que vi meu pai empalidecer. Naquela noite, ele dormiu no sofá da sala, fingindo que queria assistir TV. Eu sabia que era para vigiar. Mas às 3 da manhã, a TV desligou sozinha e os passos começaram de novo no segundo andar, no meu quarto, e desceram a escada. Eu ouvi meu pai levantar, desesperado, mas os passos atravessaram a sala. Depois foram para o outro lado da casa, depois voltaram devagar, como se estivessem farejando, e então pararam bem atrás do sofá onde ele estava. Só ouvi meu pai sussurrar. Meu Deus! Na manhã seguinte, ele anunciou que nos mudaríamos, sem explicações. Fomos embora em menos de 5 dias. A casa ficou lá, abandonada. Ninguém quis comprar, nem reformar, nem visitar. Mas, quando voltamos ao vale rapidamente, meses depois, para pegar umas coisas que haviam ficado para trás, percebi uma coisa terrível. A casa estava diferente, maior, como se tivesse inchado,
como se tivesse crescido, respirado, tomado espaço. E quando me aproximei, só para olhar pela janela do meu antigo quarto, a madeira do piso afundou. Um passo. Um único passo pesado, bem no centro do quarto. Como se aquilo ainda estivesse ali, esperando eu voltar, sabendo meu nome. E naquela mesma noite, na casa nova, muito longe do vale, ouvi no corredor do apartamento um som que reconheci imediatamente. Hã? Um único passo. E então, bem baixo, achei você. Meu nome é Jonas. Nunca gostei de falar sobre isso, mas depois de tanto tempo, talvez escrever me ajude a entender o que vi. Eu tinha 26 anos quando entrei no sanatório Silvado pela última vez. Entrei porque precisava fazer o inventário do local para a faculdade onde estagiava. Entrei porque achei que seria só um prédio abandonado, cheio de mofo e barulhos de vento. Entrei porque, naquela época, eu ainda acreditava que tudo tem explicação lógica. Eu saí de lá acreditando em outras coisas. O sanatório ficava no alto de um morro, isolado por mata densa. Tinha sido fechado nos anos 80, oficialmente por falta de verba, extraoficialmente por incidentes não esclarecidos. Eu ri quando ouvi isso. Hoje eu não rio mais. No dia da visita, o céu estava cinza, pesado. Ao subir a estradinha de terra, senti uma pressão estranha nos ouvidos, como quando a gente entra numa altitude maior, mas o morro mal tinha 200 metros. Assim que cheguei, notei que o portão de ferro estava aberto. Não escancarado, apenas entreaberto, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. Entrei e o silêncio era tão espesso que parecia sólido. As janelas quebradas deixavam entrar um vento úmido, fazendo as portas baterem de leve, como se alguém transitasse pelos corredores. Comecei meu registro no térreo. Os quartos eram frios, com paredes descascadas. Havia camas enferrujadas, lençóis que pareciam petrificados no tempo e marcas circulares no chão, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado de um lado a outro. No terceiro quarto, senti o primeiro sinal de que algo estava errado. Não ouvi nada, não vi nada, mas tive a sensação de que alguém estava parado atrás de mim, respirando no meu pescoço. O ar ficou quente. Eu gelei. Quando me virei, o quarto estava vazio. Só que o lençol da cama, um lençol duro, imóvel, estava levemente erguido, como se algo tivesse acabado de se mover sob ele. Eu saí andando rápido, dizendo para mim mesmo que era impressão. Subi para o segundo andar, onde ficavam as alas de isolamento. As portas ali tinham travas duplas, algumas quebradas, outras intactas. No final do corredor, havia a sala de prontuários. E foi ali que encontrei a pasta que nunca deveria ter aberto. Ela tinha uma etiqueta escrita à mão: Paciente 42, observação crítica. O prontuário não tinha nome, só registros de comportamento. Mas o que me deixou inquieto foi a última observação, escrita em caneta tremida. Ele não está doente. Ele está esperando. Deixem-no sozinho. Não abram a porta. Ele aprende depressa. Assim que li aquilo, ouvi uma pancada no corredor. Uma pancada seca, forte, que ecoou por todo o andar. Depois outra. E outra. Sempre no mesmo ritmo, como passos exagerados, pesados, mas lentos demais para serem humanos. O ar ficou frio, frio de um jeito anormal, como se tivessem aberto uma porta para um freezer gigante,
O vidro da janela começou a suar, mesmo com um dia úmido. Os passos chegaram até a porta da sala. Pararam ali. Não tentaram entrar, mas eu ouvi algo que me congelou por dentro. Raspe, raspe, raspe. Como se unhas compridas e rígidas, estivessem arranhando a porta. Devagar, ritualmente. Eu fiquei imóvel, segurei a respiração. E então, uma voz, baixa, arrastada, como ar saindo de pulmões encharcados, chamou: Jonas. Eu nunca tinha dito meu nome em voz alta ali. Eu joguei os prontuários no chão e corri. Só queria achar a escada e sair daquele lugar. Mas quando cheguei no corredor, percebi que ele estava diferente, mais comprido, quase como se tivesse sido esticado. As portas estavam mais distantes umas das outras e a iluminação fraca fazia as sombras se juntarem nas paredes como massas vivas. Os passos recomeçaram atrás de mim, agora mais rápidos. Não eram passos de uma pessoa, o peso era irregular, como se o corpo que produzisse fosse grande demais, assimétrico demais. Desci as escadas tropeçando, com as paredes pulsando ao meu redor. No térreo, corri para a saída e parei no meio do pátio quando percebi algo impossível. O portão estava fechado, trancado com uma corrente que não estava lá antes. Atrás de mim, a porta do sanatório se abriu sozinha, devagar, com um rangido úmido, e no interior escuro havia uma forma, alta demais, curvada, algo que aprendia. Sim, aprendia muito rápido. Eu pulei o muro, destruindo a minha perna na queda, mas consegui rastejar até o carro. Quando bati a porta, ouvi, atrás de mim, algo arranhando a lataria. Tentei ligar o carro sem olhar para trás. O motor falhou uma vez, 2, 3. Quando finalmente ligou, ouvi um som vindo da janela traseira. Um sussurro quente, próximo demais. Vou esperar. Acelerei morro abaixo com o carro derrapando. Só parei quando vi a primeira sinalização da cidade. Nunca mais voltei. Mas às vezes, quando acordo de madrugada, percebo marcas finas na porta do meu quarto. 3 arranhões paralelos, sempre do mesmo tamanho. E à noite, se a casa está muito silenciosa, eu ouço passos pesados vindo do corredor. Um de cada vez. Lentos. Pacientes. Como alguém que aprendeu. Eu nunca contei isso pra ninguém. Pelo menos não do jeito que realmente aconteceu. Talvez porque, até pouco tempo atrás, eu mesmo duvidasse do que vi. Mas, depois daquela noite, já não tenho mais a opção de fingir que foi só imaginação. A coisa deixou marcas, e não só na minha cabeça. Tudo começou quando herdei a pequena casa de madeira que pertenceu ao meu avô. Fica numa área rural, perto de uma mata fechada, quase isolada de tudo. Ele morou ali até morrer, supostamente dormindo, apesar da expressão de puro pânico congelada no rosto dele quando foi encontrado. Ninguém quis falar muito sobre isso na época, e eu era criança demais para entender. Quando adulto, fiz o que todos esperavam. Fui até lá decidir se venderia, reformaria ou só deixaria abandonada. Eu deveria ter ido embora no mesmo dia em que cheguei. O lugar tinha um cheiro estranho, como madeira úmida misturada com algo mais metálico,
quase ferroso. Cada passo no assoalho rangia como se alguém estivesse respirando sobre meus pés. Encontrei o antigo quarto do meu avô exatamente como estava na última vez que o vi. A cama alinhada, o guarda-roupa fechado, a velha estante repleta de livros sobre folclore e rituais antigos. Mas o que realmente me chamou a atenção foi um caderno preto sobre a mesa, coberto de poeira. Tinha um nome dele escrito na capa, mas o papel parecia diferente, mais novo, como se fosse atualizado recentemente. Abri na primeira página. Se eu estiver morto quando encontrarem isto, não olhem para a mata quando ela chamar. Achei que fosse algum delírio dos últimos anos dele, já que sempre foi meio obcecado por histórias de espíritos. Folheei mais algumas páginas e percebi que ele descrevia noites inteiras ouvindo sons na mata. Não animais, mas vozes chamando seu nome, repetindo frases que só ele conhecia. Na hora ri, até a primeira noite cair. Por volta das 2 da manhã, acordei com algo batendo na janela. Não era vento. Os golpes eram ritmados, como se alguém estivesse batendo com os nós dos dedos. Levantei assustado, mas quando olhei, não havia nada lá fora, além da escuridão. A mata, no entanto, parecia mais próxima. Como se as sombras tivessem avançado alguns metros desde o pôr do sol. Tentei dormir de novo. Não consegui. 2 horas depois, ouvi minha mãe me chamando lá fora. A voz dela, do jeitinho que ela me chamava quando eu era criança. Mas minha mãe estava numa cidade a mais de 300 quilômetros dali. Fiquei paralisado, sentado à beira da cama, ouvindo aquela voz doce sussurrar meu nome, cada vez mais próxima, como se estivesse andando pela varanda. Eu consegui reunir coragem para olhar pela fresta da porta. Tudo estava escuro, mas uma silhueta, fina, muito fina, se movia lentamente pela parede externa da casa. A sombra parecia comprida demais para um ser humano, como se tivesse articulações onde não deveria existir. Fechei a porta com força e empurrei o guarda-roupa na frente dela. A voz parou. Silêncio total. Por alguns segundos, pensei que a coisa tinha ido embora, até o momento em que ouvi minha mãe sussurrar, agora dentro da casa: "Eu encontrei você." Foi aí que a madeira atrás de mim começou a estalar. As portas do guarda-roupa vibraram como se alguém estivesse do outro lado pressionando com as mãos. Ouvi algo arranhando, não unhas humanas, mas algo longo, rígido, que raspava a madeira como lâminas. Não tive coragem de esperar. Saí pela janela, mesmo com o vidro quebrando e cortando meu braço. Corri pela estrada, tropeçando, sangrando, até conseguir alcançar a área onde meu celular pegava sinal. Liguei para o primeiro táxi rural que encontrei. Quando voltei no dia seguinte, acompanhado, a porta da casa estava escancarada. O guarda-roupa fora empurrado para o meio do quarto com uma força impossível para mim sozinho. No chão, em letras profundas, feitas por algum objeto cortante, havia uma frase que não estava ali antes. Você olhou para a mata. Agora ela também olha para você. Vendi o terreno no mesmo mês e nunca mais voltei. Mas às vezes, à noite, ainda escuto minha mãe me chamando pelo nome do lado de fora da minha própria janela. Só que eu sei que não é ela. E cada vez que eu finjo não ouvir, a voz fica mais parecida. Como se estivesse aprendendo, pouco a pouco, a imitar a pessoa certa. Como se estivesse ficando mais confiante. Eu costumava achar que certas histórias eram apenas exageros de gente que vive isolada.
O tipo de coisa que nasce quando alguém passa tempo demais sozinho, ouvindo o vento e deixando a imaginação preencher o resto. Mas depois do que aconteceu comigo na represa abandonada, nunca mais duvidei de ninguém. Eu trabalhava como fotógrafo freelancer e meu vício sempre foi explorar lugares esquecidos. Quanto mais decadente, melhor. Há algo sinistro e fascinante naquilo que foi deixado para trás. E foi por isso que, numa manhã nublada de julho, decidi visitar a antiga represa de Pedra Clara, desativada desde os anos 80, após um desmoronamento que matou vários funcionários. Quando cheguei lá, percebi que o lugar era ainda mais isolado do que eu tinha previsto. Era só uma enorme parede de concreto rachado, cercado por mata fechada, com placa enferrujada avisando para não entrar. Mas, como sempre, ignorei. A entrada lateral estava aberta. Alguém já tinha arrancado o cadeado. Assim que entrei, o ar mudou. Parecia mais pesado, mais úmido, quase abafado. O som de água pingando ecoava pelos corredores vazios, criando uma cadência irregular que me deixava inquieto. Eu caminhava com a câmera em mãos, registrando tudo. Os túneis de serviço, as ferragens expostas e, principalmente, um corredor vermelho. Não de tinta, mas porque o concreto havia sido tomado por algum tipo de fungo avermelhado. Parei ali por alguns minutos fotografando a textura. Foi quando ouvi o primeiro som estranho. Um passo atrás de mim. Um passo lento, arrastado. Virei na hora, mas não havia ninguém. Apenas a escuridão, profunda e imóvel. Pensei que talvez fosse algum animal até ouvir outro passo, agora mais perto. Era pesado demais para ser bicho pequeno, mas não leve o suficiente para ser humano normal. Aquilo tinha peso e massa. Apaguei a lanterna por instinto. E aí, no silêncio completo, ouvi uma respiração. Não uma respiração ofegante, mas uma tentativa lenta, quase falha, como se algo estivesse aprendendo a respirar. Eu recuei. A cada passo para trás, escutava aquele som acompanhar, sincronizado com o meu. A respiração ficava mais forte, mais úmida, até que senti o ar quente na minha nuca, como se algo estivesse muito próximo, mas sem encostar. Corri. Deixei cair minha lente mais cara, meus equipamentos, tudo. Só queria sair dali. Mas quanto mais eu corria, mais o corredor parecia se estender. As paredes ficavam iguais por metros e metros. Eu reconhecia cada rachadura repetida, como se estivesse preso em um loop. Foi quando vi a porta. Não era a porta por onde eu tinha entrado. Era uma porta metálica com um aviso pintado à mão. Não abra quando ouvir seu nome. Antes que eu pudesse pensar, ouvi uma voz ao fundo, chamando o meu nome. A voz parecia a minha própria, idêntica, como se alguém estivesse me imitando com alguns milissegundos de atraso. Eu. A cada eco, aquilo soava mais claro, mais perfeito. A porta estava ao meu lado, tremendo, como se algo do outro lado estivesse tocando nela, deslizando os dedos lentamente. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. A voz ficou mais próxima, mais nítida, até que sussurrou no meu ouvido. Abre aqui. O som não vinha de trás da porta. Vinha de dentro de mim. Meus lábios tremiam, mas a voz não era minha. Eu senti uma onda de pânico tão brutal que me derrubou. Caí de joelhos tentando recitar qualquer coisa que viesse na mente, mas não lembrava nem meu nome direito naquele momento. A porta então se abriu sozinha. Só um pouquinho. O suficiente para que uma mão escura, fina demais, comprida demais, deslizasse para fora, apoiando-se no chão. Parecia mais um galho queimado do que uma mão. Os dedos arranhavam o concreto, produzindo um som de partir o estômago. Eu me arrastei para trás, mas aquilo começou a sair devagar, extravasando a escuridão. Primeiro a mão, depois o braço, depois uma sombra que parecia absorver a luz. E então, ela falou. Mas não com voz humana. Era como centenas de pessoas sussurrando juntas, sobrepostas, tentando formar uma frase coerente. Volte. Eu não sei como tive forças, mas levantei, correndo e disparei pelo corredor.
Dessa vez, ele era curto. A saída surgiu na minha frente como se sempre estivesse ali. Quando atravessei a porta metálica principal, o ar ficou leve novamente. O silêncio voltou ao normal e a represa parecia morta. Apenas cimento e ferrugem. Mas lá dentro, ainda ecoando, ouvi a porta metálica se fechar lentamente atrás de mim. Fez um estalo seco e por um instante, juro que ouvi do lado de dentro alguém falando com a minha voz. Eu vou achar você. Nunca mais voltei. Nunca mais fotografei lugar abandonado nenhum. Mas, às vezes, quando eu estou sozinho em casa, escuto um passo arrastado atrás de mim. Leve, quase imperceptível. E, bem raramente, quando acordo no meio da noite, escuto algo lá longe, lá no fundo da minha mente, chamando o meu nome, com a mesma entonação da minha voz.